Boa noite, mamães. Aqui quem está falando é a Lívia, psicóloga e psicanalista. E hoje nós vamos conversar sobre a história da maternidade. Aqui do meu lado está a Mônica Balsano, que é doula, e vocês vão acompanhar a nossa conversa sobre esse tema. Até daqui a pouquinho. Olá, mamães, estamos de volta. E como o nosso assunto hoje é a história da maternidade, nada melhor como a Mônica, que tem muitos anos de experiência, para contribuir com a nossa conversa. Então, Mônica, por favor, eu queria pedir que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Meu nome é Mônica Balsano, eu trabalho já como doula e consultora de amamentação há muitos anos aqui no estado de Ponta Grossa. Sou voluntária da Pastoral da Criança também, já atendi mais de 400 partos e tenho assim uma paixão sobre esse assunto. Antigamente os partos eram feitos em casas e a maioria das pessoas que participavam do parto eram as mulheres, os homens não entravam na cena do parto. Inclusive, quando eu visitei um castelo medieval lá nos Estados Unidos, me chamou muita atenção, porque um dos quartos daquele castelo, nem me lembro quantos tinham, eram bastante. No último andar, que eu acho que era mais ou menos o terceiro, tinha um quarto reservado para o parto. E era um quarto exclusivo para o parto, era só isso que se fazia naquele quarto. E uma coisa que me chamou a atenção é que nesse quarto tinha vista para toda a floresta da propriedade. Não sei se isso era um motivo, né? Mas era uma vista muito bonita. Talvez para distrair a mãe da dor do parto, não sei, pode ser uma opção. Bom, aí a gente caminha para pensar um pouco sobre como que os bebês eram cuidados na época medieval. As mulheres muitas vezes tinham que ajudar os maridos no campo. Elas precisavam trabalhar também. Então esses bebês, assim que eles nasciam, muitas vezes eles eram entregues a amas de leite. Passavam o dia com as amas de leite. E essas mães às vezes pegavam no final da tarde, então as mães quase que não cuidavam tanto desses bebês. E o que acontecia? A maioria desses bebês morriam, mas não era uma questão, porque como não tinha controle de natalidade, a mulher engravidava muito rápido. Então às vezes ela tinha um bebê, daqui a alguns meses ela já estava grávida de outro. Então eles não se preocupavam com essa questão da morte infantil nesse período. Diferente atualmente, né? Atualmente as mulheres, antigamente as mulheres tinham mais apoio da família, as famílias eram maiores, né? Tinha mais pessoas, então sempre elas estavam muito apoiadas. Hoje não, hoje as famílias são menores, então as mulheres elas têm que se virar muito mais sozinhas. E como que a gente pode pensar a maternidade na atualidade? O que você acha que mudou? O que você acha que a gente pode aprimorar? Então, eu acho assim que uma das principais situações que eu penso é a questão do tempo. Hoje a gente está vivendo uma pandemia, então a gente tem que estar tendo um tempo para ficar mais com as crianças, mais em casa, curtir a família. Eu acho que isso a gente tem que pensar e valorizar para frente, porque é o que as mulheres antigas tinham, elas tinham mais tempo para cuidar da casa delas, cuidar da família, e não era só aquela loucura que nem a gente tinha de trabalho. Então eu penso que uma das coisas que eu vou levar para a minha vida pessoal, que a pandemia está me trazendo, é ter mais uns momentos em casa, porque é uma coisa que eu estou gostando muito. Eu fiquei pensando também que às vezes a mulher se sente muito culpada, né? Porque ela tem um filho, principalmente na licença maternidade, no começo,
e às vezes ela não consegue se dedicar ao trabalho do jeito que ela se dedicava, ela se sente culpada, às vezes a sociedade também julga porque acha que ela tinha que desempenhar mais, né? E são momentos que nunca mais voltam, né? Que às vezes se perdem e não retornam, né? E quando você deixa de aproveitar, depois você pode se arrepender de não ter aproveitado e não estar naquele momento lá. Isso aí, com certeza. Eu acho que é uma das coisas assim, eu fui uma pessoa que sou mãe de 4 filhos, né? Sempre trabalhei fora e sempre tive um tempo para o filho. E eu penso que é uma coisa que a gente tem que ter. Então, se você tem um filho, você tem que ter na tua agenda, no teu dia, uma horinha que você tem que cuidar do filho, que você tem que ver se ele comeu, ver se vestiu. Então, assim, a gente não pode ter o mesmo ritmo de trabalho que a gente tinha. Então, isso é uma coisa importante que as mulheres... eu vejo muitas mulheres estressadas, nervosas, porque não dão conta. E realmente é impossível dar conta. Então, a gente tem que viver conforme é pra gente viver. Mais tranquila, mais alegre, mais feliz, porque é o que dá pra ser feito. E eu também fiquei pensando um pouco, trazendo um pouco mais para o começo, né, que é o período que a gente mais trabalha, sobre a questão da dedicação dessa mãe com esse bebê, né, que é um período muito difícil, né, e às vezes o trabalho acaba sendo até uma fuga, né, para ela não ter que lidar com as questões dela. Eu trouxe um pouco a semana passada sobre isso, sobre a importância dela reconhecer as dificuldades, os problemas dela, porque isso vai aparecer no bebê. E muitas vezes nesse comecinho é difícil a gente se lidar com isso, né? Ainda mais que não tá dormindo, não tá comendo direito, não tá fazendo nada. Então, a parte que eu trabalho, que é a parte da amamentação, ela é muito difícil. Primeiro porque a mulher pensa que quando o nenenzinho nascer, ela vai saber amamentar. E isso é mentira. Então, a amamentação ela não é intuitiva. A mulher tem que estudar, ela tem que se informar, tanto que a informação é a melhor coisa que ela pode fazer para ter uma amamentação tranquila. E também a questão dos relacionamentos. Então hoje, veja, no Brasil a mulher amamenta só 53 dias. A taxa de amamentação no Brasil, que é uma coisa assim muito pequenininha. Então a gente tem que pôr esse assunto como um assunto importante para as mulheres. Porque a saúde dela, a saúde do bebê, então tudo isso é um problema. Porque muitas vezes a mulher quer amamentar, mas a família fala, não, teu leite é fraco, que coisa que não existe. Ou fica sem dormir, ou não dá apoio para aquela mulher. E principal, eu acho, não respeita as escolhas que aquela mulher faz. Eu, na minha opinião, assim, o que eu mais fico triste é a questão de não respeitar mesmo o que aquela mulher tá querendo com aquilo. Acho que tem uma questão, às vezes, das pessoas não aceitarem, né? Acharem que o que elas pensam é melhor do que o que a mãe está escolhendo. Isso é uma dificuldade muito grande, né? Acho que todo mundo que passou pela maternidade teve que lidar com isso. Outra coisa que eu pensei também é a autora que eu e a Mônica gostamos bastante, que é a Laura Gutman, né? Ela traz sobre as dores da maternidade, né? Que começam no parto, depois vem na amamentação e depois segue aí até a vida inteira. Mas acho que também, o que eu acho bem interessante no livro dela é que ela fala de você conseguir lidar com essas dores, que essas dores no fim vão te transformar em outra pessoa, né? Que vencer, que lutar para vivenciar as dores podem favorecer para a sua evolução, né? Não encarar só como a dor e como sacrifício, né? Como uma coisa pesada. Bem, isso, a maternidade, ela pode ser muito transformadora. Eu já vi mulheres, assim, que eram uma pessoa e após a maternidade foram, assim, em todos os sentidos elas melhoraram. Porque você, tendo um filho, cuidando dele, a gente fica mais forte. Eu brinco que um soldado no frente de batalha, porque você aguenta 15 dias, 20 dias ali, né, sem dormir, comendo pouco e não tá nem aí, né? Você olha aquela carinha ali, já, nossa, dá um sorrisinho, você já fica feliz. Então eu penso que não tem como sair da maternidade. A maternidade é transformador mesmo. Agora a gente vai dar uma intervalinha, mas daqui a alguns minutinhos a gente volta conversando sobre a história da maternidade. Até daqui a pouquinho.
mas retomando aqui a nossa conversa, lembra que a gente comentou sobre a questão das amas de leite? Então, depois, lá pelo século XVII, a gente tem a presença, principalmente na cena do parto, das parteiras. É elas que vão educar a mãe, educar o pai sobre procedimentos de higiene com o bebê, né? Vão auxiliar no momento do parto, né? E o que acontece hoje? Né? A parteira hoje assume a função da doula. Então, eu queria pedir, Mônica, que você contasse um pouco mais do seu trabalho, da relação que ele tinha com a parteira de antigamente. Então, olha, a parteira de antigamente, ela hoje é enfermeira obstetriz. Né? A doula seria uma mulher que acompanharia, porque assim, ó, a doula é a única profissional que vai estar focada na mulher, ela não pode estar preocupada com o processo do parto. Então se ele está evoluindo, se ele está, a gente fica focada em dar conforto para aquela mulher, para que ela tenha bastante ocitocina, porque que ela tenha bastante essa parte de cerebral contra a dor, né? As endorfinas, tudo, para que ela leve esse parto até o final. Então, assim, hoje a gente tem, assim, algumas enfermeiras obstetrizes que fazem o trabalho, né, que tem o parto em casa, inclusive, né, a gente tem algumas, aqui em Ponta Grossa não tem, mas tem alguns lugares que tem equipes sérias, que trabalham com toda a segurança, né, no parto, mas a gente trouxe o parto para a esfera hospitalar. Hoje eu só trabalho com o parto hospitalar, que é o que a gente tem de estrutura aqui em Ponta Grossa, onde tem uma estrutura boa, porque você tem que pensar que a gente quer o melhor para aquele bebê que está nascendo. Eu falo muito isso, porque eu penso muito nos direitos do bebê que está nascendo. Então, assim, não adianta nada aquela mulher ter aquele parto maravilhoso que ela acha que e o neném não nascer bem. Então, hoje, os médicos que eu trabalho, que eu atendo, a gente não corre risco nenhum, nosso risco é zero. Porque sempre a gente está monitorando muito bem o bebê e monitorando muito bem a mãe, para que tudo corra da melhor maneira possível. Em relação às amas de leite, isso ainda é possível hoje? Olha, a gente chama a ama de leite, a gente diz assim que chama-se amamentação cruzada. Então, isso não é possível mais. Veja, o vírus da AIDS, por exemplo, ele está vivo no leite materno. Então, quando uma mulher doa leite, por exemplo, o leite vai lá para o banco de leite, ele é pasteurizado, então tudo que tem no leite não tem mais, e aí é oferecido para aquele outro bebê. Mas de uma mãe amamentar o nenenzinho da outra, isso não é possível mais. Isso é uma amamentação cruzada e, gente, é muito perigoso. Uhum. Então, conforme você ia falando, eu assisti os 3 documentários sobre o renascimento do parto. Sim. Né? Existem alguns depoimentos de mães que tiveram seus bebês em casa ou em casas de parto, que falam da experiência, como é magnífica, enfim, né? Eu não sei, eu acho que eu queria conversar um pouco o que você acha dessa possibilidade, né? Ela é possível, não é? Quais os riscos? Então, olha, hoje a gente tem que pensar muito a respeito do que a mulher quer para ela. Eu penso muito que quem a protagonista do parto é a mulher, não é o médico, não é a doula, não é a parteira, não é ninguém, é a mulher. Então, o que eu quero, como que eu vou me sentir mais segura, como que eu vou estar nesse parto? Para isso, a importância de ter uma profissional, como no meu caso, no serviço que eu faço, porque eu treino muitos casais e cuido muito para que a mulher, durante esse processo, tenha a melhor memória possível. Eu me dedico para isso, porque eu atendo muitas mulheres, sabe, que vêm me contar que foi traumatizada, que aconteceram coisas que não gostaria que acontecesse no seu parto. Às vezes, nossa, tem pessoas que aconteceu há 20 anos atrás e lembra como se fosse ontem. E é muito triste. Então, eu penso muito nisso, que a gente tem que pensar que é um marco na vida da mulher, o que vai acontecer com ela ali. E tudo tem que ser pesado. E especialmente que aquela mulher é a protagonista, então ela que tem que estar na frente de tudo. Inclusive eu trouxe a semana passada a questão da mulher ser protagonista do parto, né? Que antigamente isso era muito forte e hoje não necessariamente, né?
Inclusive, a maioria delas tem medo da dor e às vezes até pedem a cesárea porque não tem informação, às vezes morrendo de medo já vai para cesárea para não ter que nem passar nessa experiência. Então, eu trabalho muito com o parto sem dor. Então, o que eu estudo? Eu estudo toda essa parte bioquímica, fazendo com que o cérebro da mulher ele produza as endorfinas, produz ocitocina, que vão anestesiar a mulher durante o trabalho de parto. Fazendo uma analogia para vocês, é a mesma coisa que aquele jogador de futebol que tá com o dedo quebrado, o dedo do pé lá e tá continuando jogando. Né? Não tá sentindo, tá naquela adrenalina, assim. Então é mais ou menos isso que a doula faz. Então eu consigo que aquela mulher saia daquele momento, passe para um outro momento e assim ela consiga realmente. Eu acho difícil, né? Se você não quer, eu já atendi vários casos da pessoa dizer, olha, eu não quero nem falar em parto normal, vamos falar de cesárea. Eu falei, beleza, eu acho que eu respeito muito isso, né? Às vezes não dá certo. Tive alguns partos já que a mulher não queria parto normal de jeito nenhum, chegou no hospital, o neném nascendo. Então, tipo, não tem muito assim, né? Muita lógica, mas essas coisas a gente tem que pensar muito. Para a gente finalizar aqui hoje a nossa conversa sobre a história da maternidade, eu lembrei que a gente considera que é muito importante a relação mãe-bebê. E todas essas mudanças que aconteceram desde a época medieval até recentemente, claro que influenciam tanto na constituição da mãe como na constituição do bebê. E se a gente considerar principalmente a partir do século XIX, com o surgimento da psicanálise, isso foi muito enfatizado, tanto que antes as mulheres não tinham essa obrigação e essa função de cuidarem dos seus bebês tão forte como ela começa a ser no século XIX. Porque quando a psicanálise começa os seus estudos e percebe a importância da relação mãe e bebê, e não só quando o bebê nasce, mas também na gravidez, isso acaba sendo uma questão e a sociedade cobra da mulher esse papel materno, né, esse papel de cuidado com o bebê, e não mais uma questão de ou delegar esse cuidado, né, ou ser até um pouco desligada, vamos dizer assim. E aí, Mônica, o que você tem para contar dessa relação? Isso é muito legal, porque assim, a questão do vínculo a gente não imaginava o tamanho que era e a quantidade, assim, como que era esse vínculo. E hoje a gente começa a pensar que esse bebê já está interagindo com a mãe a partir do quarto mês de gestação. E hoje a gente já tem uma linha de pensamento que fala de educação antenatal, onde foram avaliados vários níveis, o nível de cortisol daquela mãe. Então aquela mãe que é mais estressadinha passa mais cortisol para aquele bebê e consequentemente aquele bebê quando nascer ele vai ter aquele comportamento mais agitadinho. Então, isso a pesquisa está comprovando tudo. E é muito engraçado porque como eu treino muitos casais para o parto, uma das coisas que eu falo é assim, o bebê vai se comportar como está na barriga, porque o bebê, hoje a gente trabalha muito em cima da esteira gestação, o bebê não sabe que nasceu. E entra muito nessa linha que você falou, né? Uhum. A gente está trabalhando com 3 meses de esterogestação, que o bebê acha que está na barriga da mãe. Daí os casais ficam assim, meu Deus, então estamos ferrados, porque de noite que o neném mais mexe. Porque daí ele não sabe que nasceu ainda, né? Eu falei, porque ele vai repetir os padrões, então o horário que ele vai dormir. Então isso é uma coisa muito bacana que as mães podem fazer, bem prática, durante a gestação, que é colocar a mão na barriga e sentir esse filho, como que esse filho mexe, que hora que ele mexe mais, que hora que ele dorme, que os bebezinhos têm um jeitinho na barriga, que eles vão, a hora que nascer, eles vão estar repetindo. E é uma coisa incrível, que conforme está a placenta, a gente até brinca, eu dou nos meus estudos, é que se a placenta ela tá para cima, que fica nas costinhas do bebê, é um bebê que gosta de dormir cobertinho nas costinhas. Se ela tá na frente, porque a placenta é quentinha, né? Se ela tá na frente, o neném gosta de naninha. Bananinha, o nenenzinho dorme. É incrível, gente, o tanto de coisas, de fatores, né, que estão envolvidos ali no útero. E tem uma parte da psicanálise, não sei se da psicologia mesmo, que está estudando que a gente tende o tempo inteiro a tentar voltar para o útero.
Sim. Que a gente tente, né? Porque lá no útero é tudo, né? É tudo de bom, temperatura constante, alimentação constante, você tá tranquilo, né? Como se você estivesse meditando. Pensa que é gostoso ficar meditando por 24 horas, né? Então é uma coisa assim que tenta retomar isso o tempo inteiro. Então veja como é importante, né, para a mulher ela estar sabendo que o bebê sai de um local, o útero materno é um local de muita tranquilidade e de muito prazer para o bebê. E como hoje em dia, até agora no final do ano, teve uma avó que tirou uma foto de um bebê a hora que nasceu, que o nenê estava zangado. Uma cara braba, assim, não sei se você viu que viralizou, né? Uma foto. Então, assim, porque deve ser muito ruim mesmo. Porque a hora que você sai, nós temos que lutar para respirar, para se aquecer. Eu até comentei a semana passada, né? O nenê que nasce no hospital, ele tá lá dentro, quentinho, escuro, delicioso. De repente veio uma luz forte, um monte de voz que ele não conhece, né? Então um ambiente totalmente hostil, né? Não é à toa que faz a cara de brava. Mas uma menininha com a carinha tão brava, eu falei assim, nossa, que legal, né? Então, e essas coisas a gente tem que observar. Até puxando um pouco o que você falou da questão das pesquisas psicanalíticas, tem uma italiana que fez uma pesquisa, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, na verdade foi acho que um doutorado, ela começou a acompanhar as mães na gravidez e foi até os 2 anos de idade. A maior conclusão da pesquisa dela é que todos os movimentos que o feto faz na barriga, nos primeiros meses de vida, pelo menos ele faz fora. Sim, é lindo de ver. Né? Isso já é uma pesquisa que existe. Né? E na verdade na minha área estão pesquisando a concepção. Eu ainda não consegui ler essas pesquisas, mas eu sei que elas existem. Então acho que ainda tem muito para contribuir. Com certeza, né? Essa parte é um mundo ainda que a gente não conhece, e o recém-nascido, ele é muito mais complexo do que a gente acha. A gente acha, ai meu Deus, nasceu e tal, não, ele é muito mais, ele já tem muitas coisas que ele já conhece, cheiros. Inclusive, uma das coisas que eu estudo muito, que é o leite materno, descobriram que o leite materno não tem o mesmo gosto o dia inteiro. Então, de manhã ele tem gosto de café da manhã, almoço tem gosto de almoço, jantar tem gosto de jantar. Então, conforme a alimentação dessa mãe, ele vai ter... Então, ele já está acostumado, por exemplo, um gostinho de alho. Ele é diferente para o menino e para a menina, porque também tem pesquisas americanas. Sim, né? É incrível. E hoje a gente não sabe muita coisa, porque ainda essa parte de hormônios e tudo... ano passado descobriram células-tronco no leite materno. E a gente não sabe para que elas servem ainda. Então, assim, tem muita pesquisa que vem ainda contribuir, que a gente não tem nem noção ainda do que ainda temos muito para descobrir. Graças a Deus. Mônica, agradeço a sua presença aqui no programa. Conta um pouquinho pra gente como é que elas podem fazer para entrar em contato com você. Olha, o contato é pelo Instagram, Mônica Doa PG, ou pelo SOS Amamentação Ponta Grossa, que é a minha página no Facebook. Ou pelo meu celular, tá? Nesses 2 lugares também tem o meu celular. Então, mamães, sei que a conversa está muito boa, mas nós precisamos finalizar por hoje. Agradeço a presença de todas. Curtem, comentem, compartilhem. Por favor, façam perguntas para a gente conversar um pouco mais. E a semana que vem a gente volta na quarta-feira, às 8 horas. Até mais!